Amigos da TV Serra, aqui vai a minha saudação. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia. É o telejornalismo local, os assuntos do momento, do cotidiano, a pauta de Farroupilha em evidência. No ar pelos canais 26 e 526 da NET Claro, para toda a região de cobertura da NET Claro em Farroupilha. E ainda disponível também nas redes sociais, no Facebook. Vá lá, siga, curte a nossa página, acompanhe, e aqui você vai acompanhar também no Facebook esse programa na íntegra. E ainda tem o nosso canal no YouTube com todos os conteúdos que são gerados e produzidos pela TV Serra. Bom, você já sabe, né? No começo do programa, eu sempre começo o programa com a máscara, depois com a permissão dos senhores também, peço a licença para que a gente possa ter uma comunicação melhor, mas enfim, durante o período do vídeo, sem máscara, depois eu tenho incorporado a máscara de uma forma direta. Vamos lá, repetindo mais uma vez. Uso de máscara, higienização das mãos e evitar a aglomeração de pessoas. Vamos colocar em prática essas medidas. Gente, não é brincadeira, é coisa séria. Vamos fazer a nossa parte, eu faço a minha parte, você faz a sua parte, todos nós vamos fazer a nossa parte juntos. Hoje eu recebo aqui nos estúdios da TV Serra para um bate-papo o nosso presidente da SIX Farroupilha, Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios do município, o presidente José Carlos Trujillo. Como a gente disse, é ano novo, vida nova, nós continuamos com a pandemia, não mudou muita coisa, mas enfim, é um ano que a gente tem começado já há algumas semanas, o mês de janeiro já vai se indo também, e olhar o ano de 2021, grandes temas, grandes ações que a SIX poderá e deverá se envolver, e olha, tenho certeza que não vai faltar tema, não vai faltar assunto, não vai faltar demanda para o envolvimento da nossa classe empresarial mãe aqui do nosso município, a entidade mãe do nosso município que é a SIX. Presidente Trujillo, se quiseres e achares seguro remover a máscara, fique à vontade, caso contrário poderás mantê-la, a decisão é sua, mas lhe recebo com muita alegria, bem-vindo, feliz 2021. Não, igualmente, Leandro, uma satisfação muito grande estar aqui na TV Serra, acho que é sempre importante esse bate-papo contigo, né? Enfim, oportunidade, satisfação. Ótimo. E eu acho que reforçando, pessoal, a questão, enfim, nós estamos ainda convivendo com a Covid, né? Nós estamos num ambiente de pandemia e ela efetivamente está sobre as nossas mãos. É questão primeiro de atitude individual pensando no coletivo. Então, realmente, a questão do uso da máscara, enfim, da parte de higienização, conservação e realmente pensar de que a decisão está nas nossas mãos, né? Vamos procurar realmente pensar que, enfim, vacinação e tudo mais, começando, mas nós temos um período ainda forte para atravessar. Um longo caminho. Então, é realmente uma questão de preservação, pensar bem, pensar positivo, e vamos em frente. Bom, aproveitando também, eu tenho conversado com diversas lideranças da nossa comunidade, como o senhor vê o início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil? Alguns dias iniciou a vacinação, É claro que é uma vacinação que vem a conta-gotas, né? São públicos prioritários para a chamada vacinação em massa, vai levar muito tempo ainda. O Brasil saiu atrasado, demorou. Qual é a sua leitura dessa situação? Primeiro, enfim, o Brasil peca pelas grandes trapalhadas, né, digamos assim. Então, mandos, desmandos, interesses políticos, baderna. Mesmo agora, começa a vacinação, a gente vê o próprio comportamento, seja na distribuição, seja de quem está na expectativa de ser vacinado. Então, eu acho que as coisas têm que seguir a sua ordem, essa ordem tem que ser respeitada, e ponto, né? Digamos assim, não tem para todo mundo no mesmo instante, vamos ter que aguardar, tem uma programação. E eu falei, nós ainda temos um período longo aí para atravessar, que talvez ainda nós vamos conviver durante inverno e tudo mais, ou seja, pessoal, vamos se preparar. A vacinação nos dá um alento muito grande, uma expectativa positiva muito grande, porque a pior coisa é ver pessoas tolhidas da sua condição de convivência. Então, quem tem idosos em casa, quem tem pessoas no grupo de risco,
percebe muito bem todo o impacto, né, digamos que traz para as pessoas. Tem muita questão psicológica sendo afetada, as questões das crianças sendo tolhidas, digamos assim, de uma convivência de educação positiva. Então é um período complicado que, oxalá, a gente realmente se resguardando nessa parte de maior incidência perigosa, né, da doença, a gente possa aos poucos ir trazendo isso a uma situação mais normal. Mas, por outro lado também, Leandro, acho que aproveitando, eu vejo o ano de 2020 como um ano de tremendo aprendizado. Aprendizado, né? Então, eu acho que tudo isso nos traz agora para a questão de virada de ano e tudo mais, é sempre uma questão de virada de ano, mas nos traz um pouco mais calejados, um pouco mais expertos nas ações que nós temos que tomar com relação a isso. Então, eu acho que nós não somos mais pegados de surpresa. A gente sabe o que causa, sabe o que acontece, sabe como é que tem que agir, e a partir do momento que a gente tem uma percepção de segurança daqueles que poderiam sofrer mais com o impacto da doença, automaticamente a vida começa a ter uma situação de convivência mais retornada, principalmente porque carece das questões de contato pessoal. Isso é inevitável, nós precisamos disso. Como ser humano, nós precisamos de convivência, e isso tem que ser restabelecido o mais rápido possível. Com certeza. Bom, e o ano de 2021 já iniciou, né, primeiras semanas, e com muitas atividades na Six Farroupilha também, formação de um novo comitê, é isso, presidente? Enfim, o ano já começa com a Six se organizando, né, e procurando fazer aquilo que ela tem como escopo principal, que é trabalhar em função do empresariado, em função das demandas do empresariado, e pensando positivo para frente. Então, nós tivemos, digamos assim, a renovação de alguns comitês, enfim, a gente ter uma situação mais pujante, mais pensada no sentido de desenvolvimento. Então, nós temos dois grandes comitês, né, que têm trabalhado, feito campanhas e ações muito importantes para a Farroupilha de maneira geral, que um é o COPEME, né, exatamente, que ele tem o quê? O foco dele é nas pequenas e microempresas. E foi desse núcleo, digamos assim, que surgiu o B2B na Six, que é justamente para fazer com que as pequenas e microempresas tenham ambientes de relacionamento, e com isso, conhecendo-se e sabendo das potencialidades, isso aí seja melhor divulgado, haja uma interação maior, porque inevitavelmente saem negócios nesse relacionamento. E também adensa demandas que ficam mais facilmente de se colocar para o endereçamento que precisa, seja para um relacionamento, enfim, de situações que são colocadas na Câmara ou pelo poder público, ou situações que acontecem de burocratizações. Então, isso cria um ambiente de negócios muito favorável. E outro é um comitê que a gente chama de Comitê de Energia, né? Onde, a partir de demandas também de empresas, se viu a necessidade de uma troca de ideias em cima disso. E aí, a partir desse comitê, com apoio SICS e tudo mais, nós conseguimos interagir muito melhor com a RGE, a tal ponto que nós já visitamos o núcleo de operações da RGE em São Leopoldo, temos acesso a vários contatos, digamos assim, que muitas vezes não é que a RGE vira as costas para a empresa, às vezes ela não está conhecedora das demandas Da realidade. Da realidade. Então, isso favorece o relacionamento. E a partir dessa abertura, desse relacionamento, as coisas começam a fluir muito melhor. Então, situações seja de variabilidade das características da energia, ou seja, realmente de conhecimento do potencial existente em determinadas áreas ou não, né? Isso tudo faz com que fique até mais fácil a questão de praticar o desenvolvimento em si, né? Porque como é que eu vou instalar uma empresa se eu não tenho energia para tocá-la? E como é que eu vou seguir normal com a atividade de uma empresa se eu não tenho uma energia adequada para o seu funcionamento? Então, muitas situações foram colocadas a limpo, e agora nós temos a Daiane Rosler, da fotovoltaica, como sendo a diretora desse núcleo,
né? E o Leandro Perger, do Planeta Água, sendo, digamos assim, o diretor do COPEME. Então foram duas diretorias novas que foram renovadas e sangue novo, energia renovada, para fazer com que esses núcleos continuem atuando e trazendo e promovendo esses Tem um desenvolvimentos. núcleo dos jovens também, empreendedores, que foi renovado, que é a Kaliane Raota, né? Exatamente. Enfim, todos os núcleos vão praticamente ano a ano São quantos sofrendo. núcleos atualmente? Tem vários, né, presidente? Tem vários, se a gente for ver, desde a mulher empreendedora. Começou com a mulher empreendedora, os jovens empreendedores. Os jovens, né? Tem núcleo de RH. Foi formado agora recentemente um núcleo só de imobiliárias, que também está dando muito interesse no sentido dessa troca de informações. Você vê, agora recentemente tivemos a situação de que muitos dos aluguéis são reajustados pelo IGPM. E o IGPM, em questões de 3, 4 meses, deu um salto... Superou 20%. Absurdo. Então, antes, as tratativas começavam a ser até nessas situações mais isoladas. A partir do momento que se cria grupos de discussões, até fica mais tranquilo, digamos assim, esse papel das imobiliárias de realmente intermediar as negociações. Então, todo o ambiente colaborativo, ou que esteja realmente pessoas pensando de uma maneira mais abrangente, é impressionante como as coisas fluem com mais suavidade, com um contexto muito mais embasado, né, consistente, e os assuntos fluem de maneira muito mais tranquila. Claro, também tem um núcleo das psicólogas que está aí. Isso, é LOPSI. Nós temos também um núcleo foi chamado de Revifar, mas tem a ver com as mecânicas aqui de Farroupilha. O artesanato também, que deu um resultado. Para ter uma ideia, foi feito desse encontro, desse núcleo, foram feitos vários trabalhos interessantes. E agora eu vou dizer, imagine senhoras fazendo trabalhos manuais, mas agora divulgando através de plataformas, de mídias sociais, divulgando seus produtos e fazendo contatos para impulsionar as divulgações. Então, senhoras que estavam fazendo um trabalho pacato, quieto, agora estão numa atividade, numa energia fantástica. E tudo, né, fazendo com que elas tenham esse agrupamento, essa consolidação de necessidades e possibilidades, e a coisa vai fluindo. Claro. Então, realmente, são vários núcleos em trabalho, em ação, divulgação. O núcleo jovem é muito interessante, porque eles vão pela adesão por coincidência de temas, né? E o núcleo jovem é outro que está passando por um momento de muita energia represada, porque eles têm um projeto da mini empresa dentro das escolas e tudo mais. Nada pode ser realizado no ano passado. Nada foi realizado. Eles estão, digamos assim, com um projeto preparado, pronto, já atrelado, já renovado, já repensado e aí breteados por ter ou não. Então eles estão também aguardando esse período de transição, de tomada de decisão, porque envolve jovens do 2º grau, então muitos desses estão em escolas estaduais e tudo mais, e também particulares. Com as particulares não está tendo nenhum problema, já está até, de certa forma, organizado como é que seria isso. Já está sendo envolvido o Senai nisso tudo para trazê-lo para um nível de profissionalização mais importante. Ou seja, o núcleo jovem está, enfim, como o próprio nome já diz, ele está com todo o gás, está renovado. A Cali tem participado das nossas reuniões semanais, que já reiniciaram agora nesse dia 20, que falei, lá no dia 20 fizemos reuniões... Todas as quartas-feiras, né? Todas as quartas-feiras, e todos os assuntos, enfim, nós vamos ter agora, na próxima quarta, a visita do Senai, num convênio que estará sendo assinado. Do Sebrae, porque é época de renovação, de estruturação, e temos que pensar à frente. Então, foi firmado um convênio com o Senai. Da mesma forma, nós estamos aí nos aproximando também do Sebrae, para também saber divulgar e ajudar a ajustar as demandas também na questão das competências,
para que a cidade, enfim, já seja promotora, digamos assim, de desenvolvimento também na sua capacitação. Esses núcleos, presidente, olha como a SICS está sendo povoada de núcleos, eles dão um gás novo para a entidade, ou seja, eles acabam impulsionando a entidade? Não só impulsionando a entidade, que é fantástico, porque a entidade ela vive dos seus associados e vive do movimento que acontece em prol de todos eles. E não adianta eu tenho problema eu falar consigo no sentido, poxa vida, uma coisa é compartilhar problema, a outra é compartilhar o problema com pessoas do mesmo segmento e já ter propostas de solução. Então, ele se torna, digamos assim, um trabalho mais propositivo. Então, hoje mesmo eu estive na Secretaria de Desenvolvimento, enfim, não está. Hoje quem está, digamos assim, é o vice-prefeito quem responde. É o vice-prefeito Jonas que responde, mas nós temos vários trabalhos andando de gestões anteriores e tudo mais. Então, nós tivemos ali se ambientalizando com a estrutura que está sendo montada, atualizando quem está e a estrutura que teve de todos os tópicos que estão sendo demandados para ajustar a máquina, azeitar, direcionar. E não adianta, a lista é enorme, né? Então, o que nós temos que fazer? Transformar um problema enorme, né, assim, em vários problemas que sejam priorizados, seja debruçado com energia e aí ele caminha. E aí é que vem as funções dos núcleos, porque eles potencializam essas demandas, até ajudam a priorizá-las de maneira com que comece e termine, porque não adianta ter um monte de ideias, um monte de propostas e tudo mais, que viram discursos e o tempo passa e as coisas não se consolidam. Mas quando você organiza de grupos e realmente em consenso chega em proposições prioritárias e tudo mais, até fica muito fácil para o poder público receber essas demandas, né? Porque vai ter um apoio já por si só na largada. E como ela vem já pré-estudada, também chega com consistência. Então, eu diria que todo esse adensamento traz uma vantagem muito grande para quem está propondo e para quem também está recebendo essas proposições. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta conversando mais com o presidente da SICS Farroupilha, José Carlos Trujillo, é o nosso convidado no dia de hoje aqui nos estúdios. Na retomada vamos tocar então sobre grandes assuntos, grandes temas que a SICS poderá, talvez será chamada a se envolver no ano de 2021. E olha, não vai faltar tema, tem muita coisa pela frente. A gente volta em seguida. Farroupilha, berço da imigração italiana. Cidade acolhedora e que sempre recebeu de braços abertos as pessoas e as empresas que aqui chegaram, com vontade de crescer e prosperar. Suas belezas naturais, sua fé e religiosidade estimulam o esforço de transformar sonhos em realidade. Por todos esses encantos, o Super Apollo chega a Farroupilha, uma jovem empresa cinquentenária, para atender e servir a essa simpática comunidade, sempre comprometida com a segurança alimentar, qualidade e variedade de produtos e serviços. Aqui você é de casa. E estando presente nos lares farroupilhenses, o Super Apollo fará parte da história desta cidade encantadora. Obrigado, Farroupilha. Super Apollo, aqui você é de casa. Fazer a graduação EAD semipresencial na Uniaselv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima no MEC. Venha para a Uniaselv, EAD quando você quer, presencial quando precisar. Pode perguntar. Uniaselv Polo Farroupilha, Avenida Santa Rita 21, telefone WhatsApp 54984471569. Uniaselv.
Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local. Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Cindy Lojas Farroupilha. A Arte Química é especializada em toda a linha de produtos para limpeza. Tudo o que você precisar para fazer aquela limpeza, nós temos. Produtos químicos, sabão em pó e líquido, amaciante, desinfetante e todos os itens para limpeza doméstica e empresarial. A Arte Química também tem papéis, embalagens diversas, componentes para piscina, linha PET e artigos para camping. Arte Química, o seu shopping para limpeza. Tudo para sua casa e sua empresa. Rua 13 de Outubro, 375, Bairro do Parque, com teleentrega pelo fone 3261-4631. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Olá a todos, eu sou a Pietra e falo aqui do Hotel de Capri. Estamos no mercado desde 2008, sempre tendo como missão o bom atendimento do nosso hóspede, fazendo que ele se sinta em casa. Nossas acomodações são ótimas, desde o lazer ao trabalho, de família à viagem individual. E nosso café da manhã, que é farto e saboroso, está disponível também para vocês, farroupilenses. E você que gosta de tranquilidade, de natureza, de história, de vinhedo, de um bom espumante, nada melhor do que visitar Farroupilha, a cidade nacional do Moscatel. Você conhece todos os serviços que o Círculo Operário de Farroupilha oferece? Nós contamos com farmácia, serviços ambulatoriais e atendimento psicológico gratuito para associados. Além disso, temos médicos clínico geral, cardiologistas e dentistas. Cuide de sua saúde. Associe-se já. Entre em contato conosco através do número 54 2109 5100. Agregar, representar, desenvolver, proteger e valorizar o comércio da nossa cidade fazem parte da história e da caminhada da CDL Farroupilha, uma entidade sempre envolvida e presente na vida dos lojistas. Desde 2015, a CDL trabalhou incansavelmente na obra de restauro da antiga estação férrea Nova Vicenza, no centro de Farroupilha. A construção recebeu uma recuperação completa e manteve suas originalidades. Totalmente restaurado, o prédio possui um enorme potencial histórico e agora, aos cuidados da CDL, oferecerá um espaço cultural, gastronômico e de informações turísticas. Restauro da antiga estação férrea Nova Vicenza de Farroupilha, um projeto com a participação de Anselme Malharia, Tramontina, Biamar, Rede Regla, Lojas Colombo, Grendene, Filtros Planeta Água, Multicolor, Grupo Bigfer,
Barfab Equipamentos Hospitalares, Soprano, Maltec Grupo e com o apoio da Prefeitura Municipal de Farroupilha. Projeto financiado pelo Procultura RS, realização da CDL Farroupilha e da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. CDL Farroupilha, valorizando o que é nosso e cuidando da nossa história. Então, nós já estamos de volta com a nossa entrevista do dia aqui na TV Serra, canais 26 e 526 da NET. Nossa gente se vê aqui porque a TV Serra é a TV de todos. Nosso convidado hoje é o presidente da SIX Farroupilha, José Carlos Trujillo, que está com a gente. Presidente, 2021, a SIX tem primado sempre por estar à frente de grandes temáticas, de grandes, daqui a pouco, problemáticas, demandas da classe empresarial, da sociedade, do município como um todo. O que se prospecta pela frente para o ano de 2021? Grandes temas que a SIX, vamos dizer assim, já está abrindo o olho. Não, Leandro, eu diria que nós temos que pensar grande, né, e agir localmente. Né? Ou seja, então, a SIX nesse meio de campo, ela tem interações com a SIX Serra, e interações com Federação, com Fiergs e tudo mais. Então, essa capilaridade, digamos assim, faz com que a gente consiga, digamos assim, se inserir nas discussões das temáticas maiores, a nível, seja de questões estaduais, mas principalmente nas questões de infraestrutura. Porque, querendo ou não, nós somos privilegiados, né, geograficamente, logisticamente na Serra, por estar justamente no entroncamento principal de todas as vias, as artérias que circulam toda a riqueza da região. Então, essa logística, digamos assim, tem que ser reconhecida e tem que ser privilegiada. Nós temos situações de estrangulamento no deslocamento das nossas riquezas para quem vai a Porto Alegre. Então, tem a questão da 448, né, que já foi aprovado o projeto. A extensão dela. Aquela extensão, então ela corta ali para dentro, sai fora daquele entroncamento de portão e tudo mais. Então, isso... Quem passa por aquele região sabe o que é aqueles engargalamentos que nós temos a nível de riqueza e tudo mais. E depois nós temos aí, digamos, a nossa serra com uma via ali ainda interrompida, que já está esquecida, né? já acham aquilo como normal, aquela pedra lá, começam a escrever já na pedra como se aquilo fosse uma questão decorativa, mas não, aquilo é um impedimento. Então, enfim, quem trafega aqui, indo para Caxias ou indo para Bento, sabe a intensidade de fluxo que essas estradas recebem e das demandas que existem para resolver isso aí. Então, não adianta, nós temos que continuar batalhando para que esses gargalos logísticos sejam reconhecidos e sejam trabalhados. Não é uma coisa para se resolver em alguns meses, tudo mais, mas nós temos que sempre levar isso a cabo e trazer a importância que isso tem. Enfim, a questão do aeroporto que vem... O senhor leva fé no aeroporto? Sim. Eu acho que as questões de infraestrutura, Leandro, elas são básicas, não dá para se fazer qualquer coisa se não tem desenvolvimento sem infraestrutura. Não tem base. Como é que nós vamos atrair empresa, atrair negócios ou movimentar riquezas sem infraestrutura? Então nós temos exemplos que está acontecendo a nível nacional. Acho que nós temos que tirar chapéu aí para o nosso ministro Tarcísio, que com a mesma ou menor, né, participação orçamentária, né, ele vem conseguindo fazer uma série de ações e transformando em realidade mesmos trechos de estradas e algumas situações. Por quê? Estuda, né, vê, viabiliza, loca, começa e termina. E é assim que tem que ser. O que se vê, eu vou trazer um exemplo claro, que às vezes passa desapercebido. Você licita um pedaço de estrada. Um trecho. Um trecho.
A empresa que vai fazer aquele trecho, ela tem que deslocar, ela tem que armar um circo, né, para fazer aquela obra. Aí ela faz um trechinho, acaba a verba. Ela desfaz todo o circo, né? Depois tem que fazer mais um trechinho, monta tudo o circo de novo. Então, existe um custo absurdo pela má administração dos recursos públicos. Então, digamos assim, tem que começar e acabar. Não adianta ficar fazendo ponte se não tem estrada. Faz a estrada, não tem ponte, né? Começa uma reforma, faz 1 quilômetro, o resto não faz. Tem que pensar de forma com que essas questões, vai ter verba, não vai ter verba, é só direciona para situações que começa e termina. Mas não, ficam direcionando para emendas, ficam direcionando para trechos disso, trecho daquilo, trecho daquilo outro, que não leva a nada a lugar nenhum, e a gente leva que, efetivamente, isso leva ao quê? A má administração do recurso público, que, olhando para esse lado, ou seja, há recurso público? Há muita incompetência, digamos assim, desses recursos nas tratativas de fazer aquilo no momento certo, corretamente, e também não fazer meia boca, porque às vezes pensam que é igual na casa de qualquer um. Eu só tenho dinheiro para comprar isso aqui, né, nesse nível de preço. Às vezes compra um negócio tão barato e de má qualidade que em pouco tempo ela não dura nada. Não dura nada, está destruída, e o cara pensa que fez uma economia, mas fez uma economia burra, digamos assim, no sentido de acaba gastando dobrado, como a gente diz, essa riqueza. Então, é o que eu falei, tem que pensar maior. Então, a interferência da SICS, ela continua tendo interações, nós temos representações nessas entidades em que nós estamos filiadas também, para estar interagindo nas demandas e nas situações que envolvam a região como um todo. Nós temos interações também muito fortes com as outras SICs das regiões, e isso é muito importante, Caxias, Bento Garibaldi, Carlos Barbosa... Tanto que toda essa questão da própria convivência e protocolos e tudo mais, na gestão da pandemia, digamos assim, isso também parte também de um comitê que existe por conta, porque quando falam... teve recursos da região da Serra, teve recursos... Quem é que faz esses recursos? Nós. Então, digamos assim, tem uma entidade, através da SIC-SER e tudo mais, que montou um comitê que eles ficam também acompanhando o desenvolvimento de todas as atividades dos hospitais de cada cidade, evoluções e tudo mais, para contestar, eventualmente, a não classificação correta das regiões. Presidente, além dessa questão rodoviária, claro, fala-se muito que 2021 o governo do estado possa vir a conceder mais trechos para pedagiamento, enfim, fala-se na própria RS 122, pedágio na 122, não se sabe aonde. Eu lhe pergunto, pedágio é o caminho para que a gente possa ter a manutenção e a duplicação, talvez, de rodovias? Porque o estado tem demonstrado que não vai, diz outro, né? Não consegue nem roçar. Eu não vejo saída diferente disso. Talvez a forma de se pedagiar talvez possa ser pensada de uma maneira diferente. Enfim, mas não tem como, digamos assim, desvincular a questão do uso com a conservação, né? Então, intensidade de fluxo necessita, digamos assim, de um custeio adequado. E não adianta você pensar que não pagando por utilizar ou para ter um serviço melhor, você vai ter isso, enfim, pensando que vai ter isso aí de maneira tranquila. Não. Então, o pedágio, como nós já tivemos aqui no trecho entre Farroupilha e Caxias, um absurdo. Você pega uma região de alto fluxo, mal localizado, né? Mal localizado, digamos assim. Então, absurdo. Ele não é, digamos assim, feito pensando no todo. Ali foi simplesmente questão de... Só pensando no bolso da concessionária. A arrecadação. Então, aí faça meu favor. Mas se isso for pensado de maneira global e trazendo... Também tem a questão do que é o bendito do caixa único. Porque muitas coisas dentro da administração, de maneira geral, têm a tendência a ser colocada no caixa único. E caixa único de um estado que tem uma caixa d'água com um buraco enorme, né, Leandro? O que colocar lá vai embora. Então, muitas dessas situações, né, que são feitas para fins específicos, também tem que ser feito para que o fim seja contemplado.
Então, nessa questão de concessão, muitas vezes não aparece só a questão do pedágio, mas como essas arrecadações vão efetivamente retornar a nível de serviço e estrutura como um todo. E isso vem, enfim, vem caminhando também, porque muitas vezes falam essa questão do Estado pensar em arrecadar. Isso é fato, se deixar, nós tivemos aí a questão da reforma tributária, que foi arduamente aí combatida e discutida aí na Pois é, eu quero lhe questionar 2020. sobre isso também, porque no apagar das luzes de 2020, o governo voltou à carga, como a gente diz, apresentou um projeto, o pessoal diz, não é aumento de reforma, não é aumento de impostos. Como que não é aumento de impostos? Porque no dia 31 de dezembro do ano passado tinha que baixar as alíquotas, voltar as alíquotas aos níveis do passado, e aí não é aumento. Claro que é aumento de impostos, se prorroga, se espicha mais ainda. Isso doeu bastante, né, presidente? Foi um golpe mais um golpe na competitividade do Estado? Não só na competitividade, a partir do momento que se estabelece relacionamentos de confiança, né, as coisas caminham. Olha, nós estamos em dificuldade e precisamos, né, Leandro? Estamos em dificuldade, vamos trabalhar com metade da iluminação. Não, se está acordado e sabemos que isso é por um período tal, tudo bem, combinamos, vamos trabalhar com metade da iluminação e depois se vê uma situação melhor à frente. Agora, você combinar uma coisa, né? Saber que você tem esse tempo para tomar ações e chega depois desse período e você vem e te apunhala, digamos, literalmente nas costas, não cumprindo a sua parte e ainda querendo explorar mais, faça-me o favor, é de uma falta de sensibilidade e atrelada a um jogo de palavras, querendo induzir as pessoas a ser... vocês estão sacrificando os outros. Nós estamos sacrificando o quê? Né? Quer dizer, nós estamos sendo sacrificados. Nós estamos sendo sacrificados. Virou o negócio do jogo, opa, alto lá. Quer dizer que quer taxar a cesta básica, quer botar imposto em tudo, quer aumentar imposto nas transações entre estados e tudo. E achar que a culpa é de quem entrou num acordo para passar um período austero, para preparar o Estado para ser pujante e depois de um tempo, além disso não acontecer, ainda é colocado como culpado na história e ainda recebe mais taxações e imposto por cima, isso é de uma falta de competência e de senso de raciocínio absurdo. Então nós passamos por uma situação assim que sinceramente, ter muita cara de pau, uma falta de vergonha, digamos assim, para ter essa proposição. Então, no final das contas, né, no apagar das luzes... Foi aprovado. Foi aprovado. Houve uma racha de muitos deputados, muitos partidos, né? É uma pena, porque aqueles deputados que se colocam como representante, né, porque eles estão lá através do voto, né, que os cidadãos imputaram a ele. Então, eles têm por obrigação fazer a representação dos anseios daqueles que votaram para que eles estivessem lá. E depois eles vêm achar argumentos que eles entendam ser corretos. De onde? Quer dizer, é representante de quem? Né? Quem é que está a serviço de quem? São servidores públicos ou servidores a quem? Né, servidores a uma máquina que está emperrada, que está condenada a fracasso e tudo mais, tratam de fazer o seu melhor para fazer com que as coisas funcionem. Então, existe uma série de proposições, seja por questões de duodécimo, ou seja por questões de carreira, que eles têm obrigação de ver. Tiveram 2 anos para ficar discutindo o quê? Né? Então, privatizações que não foram feitas, ainda tem uma série de enrolações. É fácil mexer no bolso dos outros quando não se mexe na própria carne, né? Não, então, e outra, gastando dinheiro que não é deles. Gastando dinheiro que não é deles. É uma falta de decência em favor. Eu não digo favor, não é o funcionário público, gente. Não é isso. Não entendam dessa forma. É a máquina. É a estrutura. É a estrutura. É o sistema. E a estrutura, ela se retroalimenta. Quer dizer, se eu crio um documento a mais, um protocolo a mais,
num primeiro momento, isso é para a sua segurança. Mas através do momento que eu crio essa burocracia, vai ter que ter alguém para lidar com essa burocracia, alguém para distribuir essa burocracia. Então, essa parte de processos, essa parte de estruturação, organização, ela não é feita pensando, digamos assim, num todo para fazer com que a coisa flua. É pensando numa coxa de retalho, as pessoas tentam se justificar e daqui a pouco se quiser colocar todo mundo numa sala, não cabe. E se colocar todo mundo lá para conversar, eles não sabem o que fazem o quê, porque estão lá simplesmente por estar. Então, é uma bagunça. Mas, né, Leandro, não adianta ser passivo diante com tudo isso, achar que tudo tá errado. Não. Opa, tá errado? Não adianta ficar pensando que tá errado. Opa, vamos buscar saídas alternativas e também de forma propositiva, porque às vezes as pessoas que estão lá, às vezes está, enfim, sapo na panela quente, digamos assim. Está sendo fervido, está sendo... Mas está aí. Está ali e não está sabendo nem o que está acontecendo. Então, nós temos que se posicionar e a SICS vai fazer assim, com certeza. Com certeza. Bom, presidente, tem mais 2 minutos para a gente concluir o nosso bate-papo. Algo mais que o senhor gostaria de colocar? Olha, dá para a gente falar Nós ficaríamos aqui horas e horas falando. Mas eu acho que de importante também, tanto quanto na época das eleições, como também assim que assumiu, a SICS o diálogo com o novo governo. Né, aliado ou não, mas querendo ou não, a gente entregou uma série de demandas que vinham sendo tratadas ou sejam sendo potencializadas, foram colocadas para o novo governo. E agora, dia 26, vai haver uma reunião com todas as entidades da cidade, porque nós temos que ter alinhamentos de várias situações. Temos, enfim, não só a questão de câmeras de monitoramento, mas tem uma série de situações Sim. que são latentes, uma série de situações de organização que envolvem a todos e que nós não vamos de deixar de trabalhar em conjunto, né? Tanto que, vamos falar... A SICS indicou aquele outro, não é no sentido de fazer indicações, é realmente a gente ter pessoas dispostas a de maneira voluntária, e isso acho que é importante, fazer proposições de forma que a gente tenha na valorizações das coisas comuns, né, e que as tratativas sejam feitas da melhor maneira possível. Então, a SICS não vai se abster a isso, enfim, é uma riqueza, como você falou, das questões não só dos comitês, mas a ideia de oportunizar, dar voz, digamos assim, a essas demandas e que ela seja bem recebida e a gente vai estar sempre colaborando para a situação melhor. Com certeza. Presidente, muito agradecido por esta oportunidade, mais uma vez aqui à frente das câmeras da TV Serra, obrigado. E vamos juntos em 2020, caminharemos juntos. 2021, aliás. Claro, acho que Leandro sempre agradece, uma pessoa, digamos assim, referência na comunidade, sempre procura, digamos assim, trazer os assuntos à discussão de maneira positiva e esperamos poder colaborar e fazer com que isso aconteça. Com certeza. Obrigado, presidente. Até a próxima oportunidade. Nós vamos chegando ao final da nossa entrevista do dia. Voltamos a fazer o uso da máscara. A nossa máscara é o nosso EPI, ajustando a máscara, e a gente precisa usar máscara nos proteger. Não adianta, não tem outro caminho. A vacina não vai, por enquanto, nos livrar do uso da máscara. Então, vamos lá, todo cuidado é pouco, nos cuidemos. Um grande abraço a todos, até amanhã com mais uma entrevista do dia.